Se você está aqui, é porque o tema ansiedade te interessa e você gostaria de se aprofundar no assunto. Mas antes, eu tenho alguns lembretes importantes para que você consiga fazer um bom aproveitamento desse vídeo. O primeiro é: todas essas aulas são feitas de forma sequencial. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja para garantir que você não perdeu nenhum conceito importante. Todos os slides estarão aqui disponíveis no link da descrição e vocês podem deixar comentários, dúvidas, feedbacks nos comentários de cada vídeo. Por último, se você é uma pessoa que quer economizar tempo, quer todos esses conceitos reunidos em um lugar só, com dicas estratégicas, tabelas, os pontos mais importantes do livro, eu fiz tudo isso no e-book Neurociência da Ansiedade, onde pessoalmente peguei os meus próprios resumos e criei esse conteúdo para poder ajudar outras pessoas a não se perderem em meio a esse conteúdo que é tão complexo e tão denso. Então, se você tem interesse, já clica aqui no link da descrição para adquirir o seu. Chegamos ao capítulo de número 5. Estamos quase na metade ali. Podemos considerar que depois dessa aula nós passamos da metade do livro. E o título desse capítulo é: Herdamos estados emocionais de nossos ancestrais animais? Aqui nós veremos se as emoções realmente são programas inatos transmitidos através da evolução. Veremos a teoria das emoções de Darwin, o legado emocional de Darwin na psicologia inicial, a busca das emoções no cérebro, a teoria básica das emoções, programas de afetos, a hipótese do sistema de comando de emoção, teorias de feedback corporal das emoções básicas, sentimentos e sistemas de reação e cognitivos, dor e prazer, desdarwinizando as emoções humanas e um resumo geral do capítulo. Nós começamos com o contexto histórico dessa teoria das emoções, né? Ela foi publicada em 1872 por Darwin e ele trazia essa teoria da evolução emocional também através da seleção natural. Então, da mesma forma que ele trouxe a evolução através da seleção natural com relação a características, ambiente, ele também viu as emoções dessa forma. E o objetivo era compreender a evolução dos estados mentais e emocionais. Algumas observações de Darwin foram relacionadas às ações expressivas, né? Então, às respostas comportamentais e fisiológicas. Algumas características principais é de que essas expressões emocionais são inatas ou herdadas, elas não são aprendidas individualmente, e algumas evidências são de que as expressões faciais são semelhantes globalmente, independentes da raça ou cultura, e observado em pessoas cegas de nascença. Então, a minha expressão emocional de surpresa será a mesma expressão emocional de surpresa de uma pessoa lá da Tailândia, por exemplo. Então, isso varia independente da cultura, independente da raça. E nessa questão de ser observado em pessoas cegas de nascença, é muito porque algumas pessoas afirmavam que essa expressão emocional podia ter a interferência do próprio contexto, né, da própria criação da pessoa, porque isso vai sendo passado de geração para geração. Mas ele observou que pessoas cegas de nascença, ou seja, que não tiveram contato com essa expressão visual, né, da expressão das emoções, elas também tinham esse mesmo comportamento. Ele traz a universalidade emocional, então as semelhanças entre humanos e animais, algumas expressões comuns de prazer, tristeza, raiva, medo e comportamentos compartilhados, congelamento, fuga, respostas defensivas. As expressões emocionais de Duchenne foram expressões que utilizavam a estimulação elétrica dos músculos faciais, né, que estavam relacionados a essas expressões emocionais. Ele foi um fisiologista e fisionomista francês que tirou fotografias de expressões faciais humanas e comparou com esculturas da Grécia Antiga. Então ele percebeu que essas fisionomias eram iguais. Foi fundamental para as teorias de Darwin sobre as expressões emocionais. Foi o que deu uma base científica ali para o Darwin conseguir construir a teoria da evolução das expressões emocionais. Temos também as expressões emocionais de Messerschmitt, que foi um artista germano-austríaco. Ele contribuiu criando esculturas de expressões faciais, ele retratou diferentes estados emocionais através da escultura, e uma curiosidade é que Darwin parece não ter conhecido o trabalho dele, porque foi ainda mais seminal do que o do Duchenne, mas o Darwin não menciona. Na importância histórica, temos que ambos, tanto o Duchenne quanto o Messerschmitt,
foram pioneiros na documentação visual de expressões emocionais, e isso já é um avanço muito grande, e ambos também contribuíram para a compreensão científica e artística das expressões humanas. Sobre o legado emocional de Darwin na psicologia inicial, ele trouxe um princípio de que não havia diferença fundamental entre o homem e mamíferos superiores em suas faculdades mentais, então ele meio que rompeu com as visões tradicionais sobre a mente animal. Ele também trouxe um antropomorfismo ali científico inicial, então ele atribui estados mentais a animais como afetuoso, alegre, que é tudo o que nós sabemos que hoje as pesquisas estão tentando não fazer. Alguns pesquisadores inspirados por Darwin foram o George Romanes, que teve a publicação desse livro Mental Evolution in Animals. Ele trouxe o comportamento como embaixadores da mente, então era como se o comportamento dos animais fosse uma forma de expressar aquilo que estava na mente interna deles. Temos o William James também, que fez o questionamento da origem das emoções e focou nas funções adaptativas da consciência. E, por fim, temos o Lloyd Morgan, que ele foi inspirado por Darwin, mas mais no sentido de ser um crítico. Ele trouxe o cânone de Morgan, que buscava evitar humanizar o bruto, buscava evitar essa humanização, né, dos comportamentos animais, e crítica ao uso excessivo de analogias humanas. No desenvolvimento da psicologia, temos a transição da filosofia para a ciência experimental. Alguns métodos pioneiros foram a introspecção rigorosa, a análise dos elementos da consciência, e os primeiros psicólogos na Alemanha, por exemplo, buscavam a análise experimental da mente, e nos Estados Unidos tinham um foco muito mais nas funções da consciência. Sobre a busca das emoções no cérebro, nós começamos com a estimulação elétrica cerebral, que foi um desenvolvimento lá no início do século XX, buscava o mapeamento de comportamentos defensivos, agressivos, alimentares e sexuais, e o pesquisador pioneiro foi o Walter Hess. Ele fazia estudos tanto em animais quanto em humanos. Alguns desafios metodológicos eram as limitações, né, da estimulação elétrica, então a imprecisão nos circuitos, a interpretação dos resultados era muito difícil também, porque entrava naquilo de que o comportamento do animal, por exemplo, não necessariamente diz o que de fato está passando na mente dele, na consciência dele, se é que ele tem algum tipo de consciência, como a que nós estamos buscando, né, entender se existe ou não. Problemas na inferência de estados mentais, então o comportamento é diferente do sentimento consciente, e a necessidade de evidências mais robustas. No behaviorismo, nós temos a reinterpretação, muito visada por John Watson e o Skinner. Temos a mudança de paradigma, né, que é o foco em estímulos e respostas observáveis, e a eliminação de conceitos subjetivos. Nós já conversamos isso em algumas aulas anteriores, o quanto essa parte da cognição foi, de certa forma, negligenciada ali pelos behavioristas, e as emoções eram vistas como reflexos condicionados e disposições comportamentais. Temos o Sylvan Tompkins como criador da teoria básica das emoções. Essa teoria tinha uma base darwiniana e via as emoções primárias como geneticamente construídas, porque a expressão era idêntica independentemente da cultura, a partir da universalidade das emoções. Ele via as emoções básicas como manifestações de programas neurais inatos, com expressões faciais e corporais características. Para ele, as emoções básicas primárias eram surpresa, interesse, alegria, raiva, medo, nojo, vergonha e angústia, e contrastavam com as emoções secundárias, como, por exemplo, a culpa e a empatia. Na teoria básica das emoções, nós temos a questão dos programas de afeto, que eram estruturas neurais subcorticais hipotéticas porque nada foi definitivamente comprovado sobre essas estruturas neurais, hipótese de circuitos emocionais inatos e conexão entre estímulos e respostas emocionais. Sobre a hipótese do sistema de comando de emoção ou hipótese do sistema de comando emocional, nós temos a teoria de Jack Panksepp. Essa hipótese trazia os sistemas de comando em áreas antigas do cérebro que eram compartilhadas entre espécies de mamíferos e principalmente essa questão dos circuitos neurais que ele entendia como compartilhados também. Temos alguns tipos de sentimentos, então temos tanto os estados afetivos de processo primário como os sentimentos cognitivos conscientes.
Então, nos estados afetivos de processo primário, ele entendia como presentes em todos os mamíferos e eram relacionados a medo, pânico, raiva, luxúria. Já nos sentimentos cognitivos, eles são elaborados por memória em linguagem e possuem versões mais complexas. Então, vou dar um exemplo de ansiedade social. Se eu tenho ansiedade social e eu preciso apresentar um trabalho na minha faculdade, por exemplo, o meu estado afetivo de processo primário seria o medo. Então, isso já me desencadearia o medo. O sentimento cognitivo consciente seria de que seria a ansiedade e que eu vou passar vergonha, que as pessoas vão me julgar, que eu vou ser humilhada, talvez, em meio a essa apresentação. Então, precisa muito do meu sistema cognitivo, da minha memória, da minha linguagem. Evidências e limitações dessa teoria são que o método foi a estimulação cerebral, né? Então, estimulação elétrica cerebral. Então, nós já vimos antes que esse método também possui alguns processos incertos ali. O mapeamento de comportamentos emocionais e desafios na interpretação de sentimentos animais. Voltamos para falta da linguagem verbal, né? Como outros tipos de animais não humanos não falam, então é muito difícil interpretar esses sentimentos animais através somente do comportamento deles. Na teoria de William James, nós temos a teoria de feedback corporal das emoções básicas. Ele traz que as emoções surgem desse feedback corporal e que nós não corremos porque sentimos medo. Nós sentimos medo porque corremos. Então, está diretamente relacionado a essa nossa resposta fisiológica. Algumas críticas, né, foram principalmente de Walter Cannon, que trouxe que o feedback corporal é muito lento e muito impreciso nessa distinção emocional. Então, se eu estou com taquicardia, eu posso estar com taquicardia porque eu estou muito feliz, porque eu estou com muito medo, porque eu estou com muita raiva. Então, existe essa imprecisão na distinção emocional. E também temos as contribuições de Antônio Damasio, que traz os marcadores somáticos, né, que são os sinais corporais que marcam as experiências emocionais, e o processamento neural de respostas físicas. No processamento emocional, nós temos várias áreas cerebrais de processamento, como o córtex somatosensorial, o córtex insular, o hipotálamo, e todas essas vias cerebrais, né, essas áreas cerebrais, processam os sinais corporais, então é tudo integrado. Nos sentimentos e sistemas de reação cognitivos, nós temos a teoria de Dixon e Balagne, que trazem dois sistemas cerebrais diferentes. Um é o sistema reativo, que é relacionado a respostas inatas, e outro é o sistema cognitivo, que é o processamento informacional. Ambos têm operações não conscientes. Então, volto para o exemplo de ansiedade social. Estou dando uma palestra, preciso dar uma palestra por conta do meu trabalho, mas eu tenho ansiedade social. O meu sistema reativo seria, por exemplo, a taquicardia. É a minha resposta inata ali. No sistema cognitivo, é o meu processamento informacional, mas não necessariamente consciente. Então, envolve essa parte às vezes, do hábito, da fuga. Geralmente, esse sistema cognitivo é direcionado a um objetivo. Então, poderia ser essa questão do meu hábito da fuga de situações ansiogênicas. O meu objetivo é não lidar com essa situação que me gera ansiedade. As características desses sistemas são as respostas inatas, estímulos condicionados e hábitos aprendidos do sistema reativo, e do sistema cognitivo nós temos o processamento de informações, alcance de objetivos e a flexibilidade comportamental. A consciência possui um papel fundamental que atua como interface integradora entre os dois sistemas, traz a evolução da capacidade adaptativa e é uma hipótese especulativa, essa questão da capacidade adaptativa. É uma história do tipo apenas assim, como nós vimos que já aconteceu relacionado à teoria do sistema límbico. Porém, essa é uma hipótese que oferece uma explicação funcional para a evolução da consciência em mamíferos como um mecanismo adaptativo que aumenta a flexibilidade comportamental. É uma hipótese que faz sentido, mas que ao mesmo tempo não foi cientificamente comprovada. Por isso é só uma hipótese. Apesar de a dor e prazer serem muito vistos como estados emocionais, eles são, a partir, né, de pesquisas, vistos como estados hedônicos. Tem a detecção por receptores sensoriais, como, por exemplo, os receptores da dor são os nociceptores. Temos o processamento neural de estímulos e é fundamental para a sobrevivência, porque sinaliza potenciais ameaças ou recompensas no ambiente. E isso é muito importante, porque
Eu sei que esse exemplo é muito dado e faz muito sentido, mas muitas vezes, quando nós encostamos em algum lugar muito quente que vai machucar, nós retiramos a nossa mão, retiramos qualquer parte do nosso corpo muito mais rápido do que o nosso processamento consciente. Até entender esse processamento consciente de dor, muitas vezes nós nem sentimos a dor. Nós só encostamos e já tiramos. Por quê? Porque é um reflexo de sobrevivência também. Vão além do sentimento, né? A dor e o prazer, porque possuem consequências não conscientes, são reflexos, motivam as ações e tem o reforço do aprendizado. Entra naquilo do papel da adaptabilidade também. Tudo aquilo que o nosso corpo, nosso cérebro vai entendendo que é bom para a nossa sobrevivência, vai sendo reforçado e nós temos a tendência de repetir esse comportamento ou esse tipo de processamento. Algumas distinções importantes são a diferença entre o sinal sensorial, que é a detecção inicial dos estímulos, como a dor, a ameaça, pelos receptores e vias neurais sensoriais. Temos o estado motivacional, que são processos não conscientes que organizam respostas comportamentais e fisiológicas para maximizar a sobrevivência. E experiência consciente, o sentimento subjetivo que emerge quando a atenção e os processos cognitivos integram as informações anteriores. Vou dar um outro exemplo relacionado à ansiedade social. Preciso dar uma palestra por conta do meu trabalho de novo. O meu sinal sensorial seria a visão da plateia, por exemplo, eu escutar os burburinhos ali, né? O pessoal conversando antes da palestra, ou até mesmo eu ver uma pessoa mexendo no celular durante a minha palestra. Meu estado motivacional poderia estar relacionado à taquicardia, à minha necessidade de fugir, né? Ao hábito de fugir também, de tentar sair dali para não ter que lidar com esse estímulo. E a experiência consciente seria quando eu de fato percebo e tomo a consciência de que eu estou ansiosa. Eu percebo que tudo isso faz com que eu me sinta de fato ansiosa, que eu estou me sentindo ansiosa, que eu. Aí eu começo a ter os pensamentos, né? De que eu vou passar mal, de que eu vou ser humilhada, de que eu vou ficar envergonhada. Então, tudo isso é importante para essa distinção, né? Porque são processos diferentes. Temos o papel da atenção e da cognição, né? Nessa experiência consciente, é fundamental a atenção e a cognição. Nos dois primeiros processos, não necessariamente, na realidade, não precisamos da atenção e da cognição, porque eles são não conscientes, eles atuam de formas não conscientes, mas a experiência consciente necessita da atenção e da cognição. Desdarwinizando as emoções humanas. De forma geral, o autor não concorda com o que Darwin trouxe, né, lá no início sobre essa teoria da evolução da expressão das emoções. Porém, ele entende que foi uma contribuição significativa. A crítica, né, a essa herança emocional do Darwin é o questionamento da transmissão direta de sentimentos, a diversidade de experiências emocionais, a complexidade dos circuitos cerebrais. Então, tudo isso faz diferença para a expressão emocional. Não tem como somente ter essa evolução sem considerar o contexto, a cultura. Tudo isso faz diferença para a expressão emocional. Até mesmo nós temos o exemplo da raiva. A raiva, aqui no Brasil, para algumas pessoas, é muito vista como uma expressão, por exemplo, de masculinidade. Isso é bom, um homem que expressa sua raiva, que briga no trânsito, que não leva desaforo para casa. Já em outras culturas, é, essa expressão da raiva não é tão bem vista, como, por exemplo, na cultura oriental, na cultura japonesa. Isso não é visto com bons olhos, essa expressão da raiva, esse não levar o desaforo para casa. Então, tudo isso depende da cultura também. Alguns argumentos principais são a multiplicidade de fontes de medo, né? Então temos ameaças físicas, psicológicas, contextos culturais. É tudo muito complexo para que tenha uma explicação tão simples como a seleção natural ali pelas emoções. E as emoções são vistas como construções cognitivas também. Na nova perspectiva, nós temos as emoções como estados de consciência, né? O quanto a consciência é importante para a expressão dessas emoções, o papel da cognição, que está diretamente relacionado à consciência, e a integração de múltiplos sistemas cerebrais. Mais uma vez, caindo por terra aquela ideia de que cada coisa é fechada em uma caixinha no nosso cérebro.
Não é assim que funciona. O nosso cérebro ele se conecta de uma forma geral. É lógico que existem áreas específicas que podem estar mais relacionadas a uma coisa ou a outra, mas o nosso cérebro ele não opera em funções isoladas. Isso é muito importante entender. Por fim, nós temos o resumo geral. Então, o capítulo desafia essa ideia de que as emoções são simplesmente herdadas de ancestrais animais. E, partindo de Darwin, diversos pesquisadores exploraram a natureza das emoções, concluindo que elas são construções cognitivas complexas, não programas pré-definidos. E isso é muito importante. Os principais pontos de que as emoções não são respostas simples e herdadas envolvem processos cerebrais dinâmicos e são resultado da interação entre sistemas neurais e experiência individual. A conclusão é de que as emoções humanas são muito mais sofisticadas do que se pensava anteriormente. Então, o autor, o próprio Joseph Ledoux, não exclui essa visão de Darwin, não acha que foi algo perdido, mas ele traz muito essa visão de outros autores também que entendem que as emoções estão relacionadas, à expressão das emoções, né, no caso, estão relacionadas a um sistema complexo mesmo, não é tão simples como 2 e 2 são 4. E chegamos oficialmente ao final do capítulo 5 e a metade do livro. O próximo capítulo se chama Tornando Físico o Problema da Consciência e vai explorar bastante essa questão dos estudos de consciência, a dificuldade em determinar consciência em animais ou não. Então, nós nos veremos na próxima aula. É isso.